família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás e por diante. Boa noite, meu irmão. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, com a sua família, na sua casa. Para nós é um prazer estar aqui. Meu nome é Michael, né? Temos no teclado Rogerinho, na guitarra Lucas Soares, na bateria Vitor Santos. Nós somos da Segunda Igreja Batista em Alegre e estamos atendendo um convite super especial que veio, né, de Gedeías, né, líder de louvor dos irmãos, e também na pessoa do David. A Segunda Igreja Batista de Pedro Canário tem um lugar especial no nosso coração, porque eu tenho grandes amigos aí, como o David, a Luana, né, agora a Giovana, e também conheço o pastor Chicão, embora talvez ele não se recorde muito de mim, mas nós estivemos juntos no Congresso Despertar em 2007, em Salvador, na Bahia. Então, a gente está em casa e nós estamos muito felizes de poder louvar com vocês nessa noite, e eu gostaria de convidar você a fazer isso com toda a intensidade do seu coração. Hoje nós temos a dádiva de viver, né, o presente de Deus, que é esse dia. A palavra diz: este dia que fez o Senhor, que nos deu de presente, que seja para nós um dia de muita alegria. E para que nós possamos começar nesse momento, eu gostaria de convidar você a orar, convidando ao Senhor a encher a sua casa com a sua glória, com a sua graça e com a sua misericórdia. Que você possa declarar essas palavras. É uma canção super fácil, mas que você possa ir no conforto do seu lar, né, com esse privilégio que nós temos de adorar, que possamos fazer isso com todo o nosso coração nessa noite. Você é convidado a ser parte neste culto também. Adorar, 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 até que Ele venha.
difíceis, você não pode fazer muitas coisas, mas todos nós podemos adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor em meio a dificuldades, em meio ao medo, em meio ao caos que nós estamos passando. Mas nós temos um Deus que é todo poderoso, que essa presença, que essa doce presença possa encher a sua casa, possa encher o seu coração de paz, para que você seja livre para adorar o Senhor nessa noite, em nome de Jesus. E encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença, e encha a casa com sua doce presença. Sua casa seja cheia nessa noite da graça e do poder e da glória do Senhor. A palavra de Deus no livro de Crônicas, no capítulo 7, bem na inauguração do templo, nos diz assim, que acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, porque é bom, porque a sua bondade dura para sempre. Que coisa boa é poder adorar ao Senhor e louvar a Deus. A palavra também nos diz que Deus se agrada de momentos como esses que nós estamos passando aqui juntos, onde nós podemos louvar e dizer as palavras, né, de louvor ao nosso Deus. Mas existe um sacrifício maior que Ele prefere. Esse sacrifício está ao alcance de todos nós. Que o nosso louvor, que a nossa adoração, que o nosso sacrifício ao Senhor nessa noite seja a gratidão do nosso coração, que nós possamos entregar as nossas vidas como forma de gratidão. Quero convidar você com bastante alegria a celebrar o Senhor com essa canção que nos traz essa mensagem. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor se lembra de mim e jamais se esquece. Ele está com você nesses dias difíceis e que você possa se alegrar na presença dEle, certo de que Ele está no controle de todas as coisas. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu vivo pela fé e não
nada melhor do que pertencer a esse Deus. Eu me lembro que no início da pandemia, nunca tinha escutado falar nessa palavra. E para todos nós, até hoje, é uma grande novidade, né? Ninguém que está vivo, alguns poucos, né, que estão vivos hoje, chegaram a conhecer uma pandemia grande também, que foi a gripe espanhola. Mas a maioria dos viventes hoje na Terra não conheceram uma pandemia tão devastadora quanto a pandemia de Covid-19. E pesquisando, né, sobre, lá no início, quando surgiram as primeiras notícias, eu vi que houveram, né, outras situações parecidas na humanidade, e Deus estava presente em todas elas. Isso me trouxe paz, né, ao meu coração, porque nesses dias a gente às vezes não sabe muito bem o que fazer, e talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez também esteja passando por um momento assim. Meu Deus, no que isso vai dar? Quando isso vai acabar? Como que eu vou sobreviver por esses dias? Mas nessa noite eu quero tranquilizar o seu coração e dizer que Deus estava na gripe espanhola, que Deus estava na peste negra e em todas as outras situações. E sabe onde Deus está hoje? Continua no mesmo lugar, no controle de todas as coisas. Essa próxima canção nos traz essa certeza de que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E não perde o controle das coisas, mas pelo contrário, tudo Ele faz no seu tempo e de acordo com a sua vontade. Então o que compete a mim e a você, meu irmão, eu não sei o que você está passando, mas é confiar e entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele, porque o resto nós podemos confiar que Ele fará o melhor por nós. Ele fará o melhor pela sua casa, Ele fará o melhor pela sua família. Então eu te convido nessa noite a declarar essas palavras, certo de que Deus continua no controle da sua vida.
sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se
pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra te encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Esse ousado amor que nos alcança nessa noite. Quero convidar onde você estiver a fechar os seus olhos e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por este amor, por essa graça, por esse momento que nós podemos passar aqui juntos. Senhor, nós não temos palavras para agradecer ao Deus o teu amor, a tua graça, o teu perdão, a tua misericórdia, que se renovam sobre as nossas vidas todas as manhãs. Como igreja, Senhor, nós oramos, ó Deus, por todos aqueles, ó Deus, que estão passando por algum momento, ó Deus, de dificuldade, por alguma circunstância diversa, que isso possa trazer essa paz, ó Deus, que excede todo entendimento, ó Deus. Nesses dias difíceis, ó Deus, o Senhor é a nossa rocha, o Senhor é o nosso refúgio, e nós corremos para Ti nessa noite, porque confiamos e dependemos de Ti, ó Deus. Que o Senhor receba o nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração e continue, Senhor, a falar aos nossos corações através da Tua palavra que será ministrada, Deus. Que o Senhor possa abençoar poderosamente a Segunda Igreja Batista de Pedro Canário, a Segunda Igreja Batista em Alegre, a Tua Igreja, Deus, nessa terra, para que continuemos a ser, ó Deus, luz, sal, aonde quer que nós estejamos. Em nome de Jesus, Te apresentamos o nosso louvor e Te agradecemos por essa oportunidade. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa continuar ministrando no seu coração nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e irmãs, boa noite, que a graça e a paz do Senhor continue reinando em cada vida, em cada coração. Prazer muito grande estar aqui para transmitir a palavra do Senhor à vida das famílias. A igreja é formada por famílias e nós louvamos a Deus por essa igreja, pela Segunda Igreja em Pedro Canário, igreja pastoreada pelo meu querido amigo pastor Francisco, mais conhecido como pastor Chicão, né? Grande parceiro aí de ministério. Fico feliz com a recuperação do pastor Chicão, com a proteção que Deus tem dado à sua família e com cuidado como Deus tem tratado toda a família do pastor Francisco. Que Deus continue trazendo, proporcionando uma boa recuperação à vida, à saúde do pastor Chicão, e continue cuidando também da sua igreja aí em Pedro Canário. Bom, querido, nessa noite de domingo eu quero trazer uma palavra dentro do tema família. Nós estamos no mês de maio e nós estamos trabalhando, né, esse tema família. A minha esposa e eu temos aqui uma tarefa, né,
uma função aqui na Serra. Nós fazemos parte do Ministério 2 igual a 1 Serra, onde nós também temos uma equipe que lidera aqui os cursos de Paz para Toda a Vida, Casados para Sempre, e o curso de One, que é o curso para noivos, né? Então nós temos o privilégio de fazer aqui parte dessa equipe junto com o pastor Benício. Amados, eu escolhi para essa noite o tema Família de Coragem. Olha só, nós temos passado alguns tempos aí difíceis, né? Dias difíceis realmente, e nós temos visto que realmente precisamos ter coragem para continuar vencendo. Percebe-se que ter coragem e imprudência nem sempre caminham juntas, né? Tem gente que é corajoso, mas é imprudente. Não é sobre isso que nós queremos falar. Nós queremos falar sobre coragem com prudência, com sabedoria, com direcionamento, com discernimento, ok? E aí eu quero ministrar através do Espírito Santo de Deus a sua vida nessa noite com esse tema, Família de Coragem. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, se você puder, em 1 Reis, capítulo de número 17. E nós vamos compartilhar um pouco sobre a vida desse grande homem de Deus, o profeta Elias, que nos ensinou a ter coragem e como vencer alguns dramas do nosso dia a dia. Observe que o texto no capítulo 17, vou ler aqui no versículo 1 apenas, na NVI, diz assim: Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Que Deus em Cristo nos abençoe através desse texto. Família de coragem é o tema dessa noite, como eu já disse. E aí eu preciso, antes de falar desse homem corajoso, que é o profeta, que foi o profeta Elias, que está aqui apresentado na Bíblia, e alguns atos de coragem desse homem, eu preciso falar de Acabe. Esse rei que reinava aqui durante o ministério, né, do profeta Elias. Mas para falar de Acabe, eu preciso contextualizar a situação em que nós estamos tratando aqui, o contexto em que está inserido o profeta Elias nessa situação. Existia um rei de Israel que se chamava Jeroboão. Jeroboão reinou por 22 anos sobre Israel. De 930 a 909, Jeroboão reinou. Depois de Jeroboão, quem assumiu o reinado, o trono, foi seu filho, Nadab, que reinou de 909 a 908. Nadab reinou somente 2 anos. Depois de Nadab, aconteceu que se levantou um homem chamado Baasa, e Baasa usurpou o trono, matou Nadab e matou também todos os demais parentes e filhos da parentela de Jeroboão. Baasa matou todos, não sobrou nenhum sequer. Baasa então, agora ele assume o trono e reina por 24 anos sobre Israel, de 908 a 886. Depois de Baasa, seu filho assumiu o trono, Elá. Elá reinou durante apenas 2 anos, porque Zinri usurpou o trono e matou Elá. Matou Elá, e a semelhança que Baasa fez com Nadab e Jeroboão, Zinri também fez com Elá e Baasa. Olha só que os reis eram perversos. Os reis faziam o que era mal aos olhos do Senhor, e essa era a sentença: perseguição e morte. Então Zinri mata Elá e assume o trono. Quando o povo descobriu que Zinri havia feito uma trama, né, diabólica para usurpar o trono de Elá e matá-lo, o povo então decide nomear Omri como rei de Israel. E aí então Omri, no 7º dia do reinado de Zinri, Omri mata Zinri. Então Zinri só reinou 7 dias, e com a mesma moeda que ele plantou, que ele pagou, ele também recebeu a morte por morte. Omri, por sua vez, a Bíblia diz que Omri não foi também uma boa pessoa.
O texto fala acerca deste rei Omri, que ele era um homem muito perverso. O versículo de número 25 diz, do capítulo 16, diz o seguinte: Omri, porém, fez o que o Senhor reprova e pecou mais do que todos os que passaram antes dele. Andou nos caminhos de Jeroboão, filho de Nabate, e no pecado que ele tinha levado a Israel a cometer. Assim, com os seus ídolos inúteis, provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel. Então, este Omri, que assume o reinado após Zinri, ele é o pior rei desta época, nesse momento. Então a Bíblia diz que não existia, antes dele não existiu um rei pior do que ele. Quando Israel pensava, não tem quando você pensa assim, não existe nada pior, esse é o pior, não existe, não tem como vir pior do que isso. Pois veio Acabe. Acabe foi ainda pior do que seu pai Omri. Observe que no versículo de número 30, o texto diz o seguinte: Acabe, isso capítulo 16 de 1 Reis, capítulo 16, versículo 30. Acabe, filho de Omri, fez o que o Senhor reprova, mais do que qualquer outro rei antes dele. Ele não apenas achou que não tinha importância cometer os pecados de Jeroboão, filho de Nabate, mas também se casou com Jezabel. Jezabel era de uma nação pagã, dos Sidônios. Então, Jezabel, agora ela incita Acabe a adorar o deus Baal. Então, a ponto de Acabe construir um altar em reverência, em adoração ao deus Baal e permitir com que a sua esposa, Jezabel, perseguisse e matasse os profetas do Senhor. Então, tudo que os outros reis não fizeram, Acabe fez. E é nesse contexto de perseguição de profetas, de idolatria, de culto a Baal, que aparece o nosso querido irmão, profeta, servo do Deus Altíssimo, Elias. Muito bem, Elias aparece aqui e agora eu quero destacar com vocês alguns atos de coragem do profeta Elias. Agora, a partir do capítulo 17, o texto que nós lemos, Elias teve coragem para profetizar seca em Israel. Ele agora olha para este rei iníquo, este rei impulsivo, este rei que persegue, este rei que mata, este rei que não tem nenhuma moral, um rei idólatra. E agora ele olha no rosto, na face desse rei e profetiza uma palavra que para o povo, para a nação e para o rei era uma palavra de maldição. Porque sem chuva as coisas não iriam dar frutos, não iam produzir. A fonte iria secar e as pessoas iriam padecer. Então Elias é corajoso o suficiente para se levantar e aqui dar uma palavra contra Acabe e contra o seu reinado, e automaticamente também vai contra todo o povo que sofre junto com ele, inclusive o próprio Elias. Nós vamos ver. Capítulo 17, versículo 1, Elias então tem coragem para olhar no olho do rei e dizer: olha, não vai mais chover, até que eu diga que chova. Olha que homem corajoso, que homem tremendo, em coragem é este homem que nós citamos aqui, Elias. Muito bem, mas os atos corajosos de Elias só começam por aí. Porque continua, no versículo 17, no versículo 9 do capítulo 17, Deus está dizendo o seguinte para ele: olha, vai para Serepta. O que acontece? Elias agora está sendo cuidado por corvos, né? Porque ele sai dali da região, ele vai ser agora cuidado por corvos. E ali, o riacho onde Elias estava por perto, seca porque não está chovendo. Então o profeta agora acaba também padecendo pela palavra que ele disse, né? Observe, ele padece, mas no momento em que seca a fonte, né? O Elias não passa em nenhum momento passa fome, Elias em nenhum momento passa sede, porque Deus está cuidando de Elias, certo? Deus vai mandar Elias fazer e Deus vai cuidar de Elias. Então, quando seca a fonte, porque naturalmente isso vai acontecer, sem chuva, secou-se a fonte.
Olha o que Deus manda Elias fazer. Versículo 9 do capítulo 17. Está escrito assim: vá imediatamente para a cidade de Serepta de Sidom. Olha só, a Jezabel era de Sidom. O pai dela reinava naquelas regiões. Serepta fazia parte dessa região de Sidom. Então, Elias agora é impulsionado, direcionado por Deus para ir até uma terra pagã, uma terra onde os seus inimigos habitavam. E agora Deus ordena que Elias vá, porque Deus tem uma obra na vida de Elias também lá em Sidom, e é lá que ele encontra a viúva de Serepta, que nós conhecemos bastante a história. O filho dela morre e depois Elias ressuscita, né? Aquela lá da farinha na panela, né? Lembra da história? Então é nesse contexto que Elias opera o milagre, 2 milagres na verdade, o milagre da prosperidade e o milagre da ressurreição na vida do filho daquela viúva. Um homem de coragem, porque ele ia para o território inimigo. Ato de coragem de Elias, ele só obedeceu e foi sabendo que Deus iria guardá-lo. Depois de 3 anos, no capítulo 18 agora de 1 Reis, nós observamos que Deus dá uma outra ordem para Elias. Capítulo 18, versículo 1 e 2. Volta e diz a Acabe que agora vai chover. Olha só, irmãos, nesse contexto, Acabe já está procurando Elias por todos os reinos, querendo matá-lo. Porque para Acabe, a culpa pela falta de chuva era de Elias. Nós vamos ver. Então agora, Elias, cheio de coragem, ele volta até Acabe para dar a notícia. Depois de 3 anos, Elias volta para dar a notícia que agora vai chover. Teria que ter muita coragem para fazer isso. Elias foi corajoso, voltou para dar notícia a Acabe. O que acontece? Acabe está sofrendo com fome em toda a região. Então Acabe monta um grupo de pessoas, suponho, né? Chama um dos seus mordomos para liderar uma parte desse grupo e diz o seguinte: olha, vamos caminhar por aí, ver se a gente consegue encontrar algum riacho, algum capim para dar para os animais, para que não tenhamos que sacrificá-lo. E durante a caminhada, Acabe tem uma ideia: vamos nos dividir. Obadias, que era o mordomo, que temia ao Senhor, por sinal, este homem havia guardado, protegido, escondido 100 profetas para que Jezabel não matasse. Então Obadias temente ao Senhor. E aí este homem agora é separado. Acabe fala o seguinte: olha, eu vou para aquele lado e Obadias, você vai para este lado e vamos ver se a gente consegue alcançar um território maior em menos tempo. Acontece que quando Acabe vai para um lado e quando Obadias vai para o outro, Obadias encontra quem? Elias no caminho. E aí, é nesse momento que Obadias encontra Elias e então se prostra e adoração: Senhor, meu Senhor é o Senhor mesmo. Ele diz: sim, sou eu. Vai dizer a Acabe, Elias falando, vai dizer a Acabe que eu retornei. Aí Obadias fala: Senhor, não me faça isso, não me faça fazer isso. Olha só, o meu rei Acabe está procurando o Senhor por todos os reinos. Procura o Senhor, e aonde uma nação diz que não te encontra, eles fazem jurar que te procuraram até não te encontrar. Então não me faça aí, porque o que eu fiz de mal ao meu Senhor? O que eu fiz de mal ao Senhor? Se eu for lá e disser a Acabe que eu encontrei o Senhor, que o Senhor está aqui, vai que o Senhor sai daqui por alguma razão, vai para outro lugar onde o Espírito te mandar, e aí Acabe não te encontra, certamente eu morrerei. Não me peça para fazer isso, não me peça para levar esse recado. Então Acabe falou, no versículo 15, muito bem, eu mesmo vou com Acabe, eu mesmo irei e me encontrarei com Acabe, versículo 15 do capítulo 18. Depois que Elias encontra então Acabe, olha o que Acabe vai dizer no versículo 18 do capítulo 18, ok? Mantenha sua Bíblia aberta aí que nós estamos passeando aqui por esses 3 capítulos. 16, já falamos? 4, né? 16, 17 e 18. Versículo 18, versículo de número 18, diz assim: não tenho
versículo 17, melhor dizendo, olha. Quando Acabe viu Elias, disse-lhe: é você mesmo, perturbador de Israel? Olha só, Acabe está acusando Elias pelo dano que Israel está sofrendo por causa da seca. Elias, cheio de coragem, olha para Acabe no versículo 18 e fala o seguinte: eu, perturbador de Israel? Não sou eu, perturbador de Israel. Quem é o perturbador de Israel é você. É por causa de você que Israel está desse jeito. É por sua causa. Você é o responsável. Coragem para dizer isso para um rei que queria ter a cabeça de Elias. Muito bem, ele teve coragem para denunciar o pecado de Acabe e também denunciar o pecado do povo, porque ele olha para o povo e fala: até quando vocês estarão divididos entre dois deuses? Se o Deus de Israel é o Deus que vocês devem servir, sirvam. Se é Baal o Deus que vocês devem servir, então sirvam a Baal. Mas não fiquem divididos entre dois deuses. Elias fala isso para o povo com muita coragem. Com muita coragem, Elias agora faz um trato com o povo e um desafio para Acabe e seus profetas de Baal. Ele fala o seguinte: olha, eu sou sozinho, porém Baal tem 450 profetas. Reúna todos os seus profetas, tragam até mim e eu quero desafiá-los. Vamos preparar 2 novilhos, um para vocês e um para mim. E vamos sacrificá-los, mas não vamos atear fogo. O Deus que responder com fogo, este é o Deus, serviu. O povo gostou do acordo e Acabe não poderia recusar. É convocado então os profetas de Baal e Elias agora tem coragem para desafiar os profetas de Baal. Depois que os profetas de Baal clamam e não conseguem resultado, Elias agora chama o povo para perto. Coragem para ser a referência do povo. No versículo 30, ele fala o seguinte: aproximem-se de mim. Então o povo se aproxima. Coragem para ser referência. Agora Elias chama toda a responsabilidade para si. Olhem para mim, acompanhem-me, observem o que eu vou fazer. Coragem, porque tinha uma resposta para vir e Elias precisava ter muita convicção no fogo que ia descer, que Deus iria realmente atender o seu pedido. Muita coragem para fazer isso. Coragem então também, por fim, para clamar pela ação imediata de Deus. Porque, queridos, certamente Elias sabia que Baal não ia responder. Agora, a dúvida que poderia restar na cabeça de alguém é se Deus iria responder. O fato que Baal não tinha poder, porque não existe em um Deus Baal. Está só na mente do povo. E Elias sabia disso. Agora, apesar de acreditar na existência de Deus, Elias tinha que ter muita coragem para clamar a Deus, muita convicção para clamar a Deus acreditando que o fogo ia descer. E Elias fez isso. Elias agora clama pela ação imediata de Deus para que Deus derrame o fogo ali, agora, naquele momento. E assim aconteceu. Esses são alguns atos. Se você pesquisar na Bíblia, nesses capítulos, você vai encontrar outros atos de coragem de Elias. Agora, o interessante é que este homem corajoso também parece ser um pouco medroso. É um pouco contraditório, como um homem corajoso pode ser também medroso, mas Elias também teve medo. O espírito de coragem parece ter saído de Elias e agora o espírito de medo toma ele. Elias, no capítulo 19, ele teve medo de morrer. Jezabel manda alguém avisar Elias e fala o seguinte: vocês matou meus profetas, amanhã, a esta hora, façam-me os deuses coisa pior se eu não matar você a este horário amanhã. E Elias fica sabendo disso e Elias foge com medo de morrer. Versículo 3 do capítulo 19. Elias tem medo de morrer. Mas se não bastasse ter medo de morrer, Elias também tem medo de viver. Ele corre para não morrer e depois no capítulo 19, versículo 4 e 5, ele pede a morte. Contraditório, né? Ele corre para não morrer nas mãos de Jezabel no versículo 13 e agora ele tem medo de viver. Ele pede: Senhor, arranca minha vida
porque não há mais razão para eu viver. Versículo 10, depois agora de Elias estar na caverna, estou correndo um pouco mais aqui, né? Depois os irmãos podem trabalhar melhor esse texto em casa, né? E ler com mais atenção. Agora Elias na caverna, Deus chama Elias e fala: o que você está fazendo aí, Elias? Versículo de número 9, capítulo de número 19. E a palavra do Senhor veio a ele, Elias, ele dentro da caverna. Deus fala: o que você está fazendo aí, Elias? Cadê o homem de coragem? Aí Elias fala: Senhor, eu não quero mais continuar. Elias teve medo de continuar a obra. Observe. Tenho sido muito zeloso, versículo 10, capítulo 19. Pelo Senhor e pelo Deus dos exércitos. Olha, os israelitas rejeitam a tua palavra, a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Então Elias fala: Senhor, olha, eu não quero mais. Não quero mais. Esse povo é de dura cerviz, eles não me ouvem. Eu tenho medo de continuar porque eu sei, eu não vou resistir. Não quero mais continuar com esse trabalho. Eu não quero continuar com essa função de ser profeta. Não adianta, o povo não ouve. Eu não quero mais. Elias então agora teme por continuar. Ele tem medo. Deus então dá algumas experiências para Elias. Chama ele para fora da caverna, pede para ele se posicionar no alto do monte. Lá Deus traz o vento, Deus traz o terremoto, Deus traz a brisa suave. E aí Elias entende a voz de Deus. Mas ao entender que era Deus que estava falando com ele dessa forma diferente, Elias volta para a entrada da caverna e se prostra. Deus queria tirar ele de lá. Ele vai, ouve as experiências, vê as experiências e ao invés dele ir, ele volta para a entrada da caverna. Tem medo. O homem de coragem agora tem medo. E aí Deus pergunta novamente: Elias, o que você está fazendo aí? Como assim? Aquela vez você estava aí, eu pedi para você sair, eu te dei essa experiência, agora você volta de novo para a caverna? Como é que é? Aí Elias fala: Senhor, eu não quero mais. Eu estou me sentindo sozinho, só sobrou eu. Versículo 14. Ele diz aqui no versículo, na parte final do versículo, ele repete o que falou lá no versículo 10. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Medo da solidão. Então Elias tem medo de morrer, Elias tem medo de viver, Elias tem medo de continuar a obra e Elias tem medo de continuar sozinho. Medo da solidão. Sou o único que sobrei. Meus queridos irmãos, mas é nesse momento que Deus injeta em Elias uma unção de coragem. É o que muitos de nós estamos precisando. E olha só o que Deus faz. Presta atenção. Aquele homem corajoso passou pelo momento do medo. Agora Deus resolve restaurar a coragem de Elias. Como que Deus restaura a coragem de Elias? Dando a ele missões. Deus não vai somente dar bênçãos para Elias, não. Deus vai dar uma tarefa para Elias, ou tarefas para Elias. Ora, Elias, eu vou preparar, eu tenho um plano para te ajudar, mas você vai ter que me ajudar. Desce e unja Azael como rei da Síria. Versículo 15, capítulo 19. Desce e unja Jeú, rei de Israel. Versículo 16, capítulo 19. E desça e unja Eliseu, seu sucessor. Aqueles que fugirem da espada de Azael, Jeú matará. E aqueles que fugirem da espada de Jeú, Eliseu matará. Deus está dizendo o seguinte: olha, eu vou lutar as suas guerras e eu vou levantar pessoas para te ajudar. Não fique preocupado, Elias. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, que Deus fala o seguinte: você quer parar, Elias? Você quer deixar? Então tenha coragem e responsabilidade para preparar sucessores. Antes de você entregar a capa, você precisa preparar alguém para se substituir. Então prepare Eliseu, que ele será o seu sucessor. Fala de legado, de discipulado, gerações
que vão vir precisam de ouvir as palavras da minha boca, Elias, e você precisa preparar alguém para dar continuidade a essa obra. Então saia dessa caverna, unja Azael, unja Jeú e prepare Eliseu para ser o seu sucessor. Por fim, para dar mais uma injeção de ânimo a Elias, versículo 18, capítulo 19, Deus fala o seguinte: Elias, você não está só. Está pensando que está sozinho? Sou o único que sobrei. Não. Apesar, tem 100 profetas que estão sendo escondidos lá por Obadias, que foram escondidos, 50 em cada caverna, lembra? Mas Elias mesmo assim dizia: eu sou o único que sobrei. Eu sou o único que ainda tem coragem de ir até Acabe ou a tantos outros para poder contrariar, contradizer. Mas eu não quero mais isso. Mas Deus fala o seguinte: não, Elias, você não é o único. Versículo 18: há ainda mais 7.000 que não se curvaram diante de deuses estranhos, que continuam sendo fiéis a mim. Elias, você não está sozinho. Para concluir aqui a mensagem dessa noite, eu quero dizer o seguinte: existe uma realidade familiar, uma realidade na nossa família, que precisamos nos ater a ela, e precisamos ter a convicção de que ela é existente. Qual é a realidade? Todos nós passamos na família por caminho de desânimos. Desanimamos muitas vezes por lutar, achar que estamos lutando contra o vento, contra o tempo ou contra as pessoas. Desanimamos muitas vezes de insistir um pouco mais com aquele irmão, com aquele marido, com aquela esposa, de insistir, de educar os filhos ou de respeitar os pais que não respeitam. Passamos por o caminho do desânimo. Elias também passou pelo caminho do desânimo. Desanimou, quis perder a vida, quis deixar a vida, fugiu para não morrer. E também às vezes passamos pelos caminhos da caverna do medo. O medo de sair, o medo de encarar os problemas lá fora, o medo de enfrentar os desafios. Não quero mais. Não quero mais ficar casado, não quero mais ficar casada, não quero mais ter filhos, não quero mais ter esse pai, não quero mais ter essa mãe. E muitas vezes nós passamos pelas cavernas da vida e as famílias todas elas sofrem com essa realidade. Esta é a realidade das famílias de hoje. O medo da morte, ou o medo da vontade de viver, ou de continuar vivendo, ou o medo de continuar o ministério como pai, como mãe, como filhos, a impotência de não conseguir resolver alguns problemas. Irmãos, esta é uma realidade que a família hoje tem, e todas as famílias passam por isso. Todas as famílias passam pelo caminho do desânimo, como Elias passou, e passam pela caverna do medo, como Elias também enfrentou. Agora, qual é a postura da família, dos familiares, dos membros de cada casa diante desse caminho do medo, do desânimo e dessa caverna do medo? Não dê ênfase às más notícias. Elias recebeu a notícia de que Jezabel iria matá-lo. O que ele fez? Ele deu ênfase e fugiu com medo. Não dê ênfase às más notícias que vêm aos seus ouvidos. Pense na vida e não na morte. Elias estava ali no capítulo 19, versículo 4 e 5, pensando na morte. Eu quero morrer, eu não quero mais viver. Produza frutos, sonhe, idealize planos para a sua família. Pastor, mas nós estamos na pandemia, não tem como projetar. Projete mesmo assim, sonhe mesmo assim, busque mesmo assim, trabalhe mesmo assim. Sonhe, continue sonhando. Essa deve ser a sua postura, a postura de cada membro da família. O pai sonhar pelo casamento, um casamento melhor com a sua esposa. O marido, sonhar um casamento melhor, um casamento mais edificado, um casamento mais alicerçado com a sua esposa. A esposa do mesmo modo. Na educação dos filhos, sonhar projetos para os filhos. Filhos sonhar com os pais, aqueles pais que não são crentes, sonhem com a salvação dos seus pais. Não dê ênfase às más notícias e não pense na vida, não pense na morte, pense na vida. Produza frutos no seu pensamento para que você possa ser bem-sucedido. Você alimenta a sua alma
com expectativas novas, com sonhos, e aí você consegue romper. Essa deve ser a sua postura diante dos problemas que você enfrenta aí na sua família. E outra, aceite os desafios familiares e não os enalteçam. Elias tinha um projeto, tinha uma missão, mas o que ele faz? O que Elias faz? Elias fala o seguinte: Senhor, eu não quero mais. É um desafio muito grande para mim. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, pai. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, mãe. Tudo aquilo que Deus colocou na sua mão, marido, esposa. Este que Deus te confiou aí, esta que Deus te confiou, é a tua altura, no nível que você consegue suportar. Os seus filhos estão no nível que você consegue suportar. Então não diga que Deus te deu uma tarefa maior do que você pode suportar. De maneira nenhuma Ele te dará. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Deus não nos tenta ou nos prova mais do que as nossas forças. Pense nisso. Qual é a ação de Deus então na família que eu encerro? A ação de Deus na família. Deus renova nossas forças e nos dá tarefas e nos mostra a verdadeira realidade. Lembra da realidade? Caminho do medo, caminho do desânimo, caverna do medo. Deus nos mostra uma outra realidade. Eu estou sozinho. Deus nos mostra a verdadeira realidade. O fato de você pensar que está sozinho, que você luta sozinho aí com a sua família, que você luta sozinho aí com o seu marido ou com os seus filhos, não, você não está sozinho. Deus diz o seguinte: olha, ainda existem mais pessoas que estão sofrendo a mesma coisa que você está sofrendo. Existem outros também que continuam sendo fiéis a mim. Permaneça fiel. Permaneça fiel, vale a pena, porque você não está sozinho. Hebreus capítulo 13, versículo 6. O que me pode fazer o homem? O que me pode fazer o homem mortal? João capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia na verdade. A verdade, a verdadeira realidade que nós vivemos. Passamos por dificuldades, sim, mas Ele nos ajuda em tudo. Esta é a verdade. O Espírito Santo testifica em nosso coração isso. Josué, capítulo 1, versículo 5. Não te deixarei, diz o Senhor, nem te desampararei. Você não está só, mulher. Você não está só, marido. Você não está só, pai, mãe, filhos. Vocês não estão sós. Deus cuida da família. Deus sustenta. Não te deixarei, nem te desampararei. Continue sendo fiel. Mateus capítulo 28, versículo 20. Enquanto você estiver na missão, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então continue na missão de ser pai. Continue na missão de ser mãe. Continue na missão de ser marido exemplar, esposa exemplar. Continue na missão de ser filhos que honram os pais, como o Senhor agrada. Continue nessa missão e o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Coragem, família! Somos mais que vencedores no Senhor. Esta é a nossa realidade. Que Deus abençoe a sua vida grande e poderosamente, em nome de Jesus. Fique na paz.